nós, em nós. Ajuda-nos a viver de acordo, Senhor, com os teus princípios, que são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Não nos deixa, Senhor, conformados ao mundo, mas que sejamos todos transformados por teu poder e experimentemos a tua vontade, que é sempre melhor do que a nossa. Especial oramos pela vida de Paulo e Rita. Continua a abençoar esse casal. Tanto tem sido instrumento teu nas nossas vidas e na vida de outros. Oramos pela casa deles, seus filhos, a mãe dela. Ó Pai, que o teu poder opere nesse lar. Oramos por essa comunidade, Senhor, de Cosme de Farias. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a tua obra aqui. Que o Senhor possa atrair os teus, que eles sejam salvos. Em especial, oramos por aqueles que já conhecem o estudo, que já vieram, por aqueles que já sabem, toda segunda-feira tem estudo aqui, que o Senhor possa trazê-los, Senhor, pela tua graça, para que eles conheçam a verdade, sejam salvos, assim como acreditamos que é a nossa experiência real. E na noite de hoje sejamos ensinados por ti, Senhor. Que a tua voz seja ouvida por cada um de nós, que sejamos edificados pela tua santíssima verdade. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente vai chegar à segunda carta de Timóteo. Cronologicamente falando, a última carta que o apóstolo Paulo escreve, né, um pouco antes da sua morte. Eu até estava tentando ver se conseguia trazer o projetor hoje para a gente assistir um pouco de Paulo, apóstolo de Cristo. Estou orando. Não sei se eu consigo trazer semana que vem, mas até na quarta-feira a gente tenta colocar lá das Pombas, porque aquele filme ele retrata justamente o período onde essa carta é escrita. O apóstolo Paulo, trazendo um pouco para vocês o pano de fundo dessa carta já. O apóstolo Paulo está preso na sua segunda prisão, e essa prisão agora é bem diferente, é uma prisão muito mais agressiva, hostil. A primeira prisão do apóstolo Paulo, como todos vocês sabem, a prisão que está lá descrita no livro de Atos. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, acusado falsamente de introduzir gentios ao templo, e os judeus queriam matá-lo. Ele então faz uso, da prerrogativa que ele tinha de ser julgado pelo imperador em Roma, e ele pede então esse julgamento. Começa-se uma viagem de quase 2 anos até Roma. Ele fica mais um tempo lá, e é justamente o final do livro de Atos, Lucas termina o livro de Atos nesse período onde Paulo estava preso em uma prisão domiciliar. Veja como era bem mais tranquilo. Então Paulo era um prisioneiro religioso. Então havia tido uma confusão, de certa forma, uma província de Roma, que seria lá a Palestina, Israel, e então ele estava esperando ser julgado, como um prisioneiro comum, sem grande chamamento de atenção, por assim dizer. Mas ele é solto, o que tudo indica, ele faz ainda uma quinta viagem missionária, e já na época do imperador Nero, ele é preso. E ele não é preso simplesmente, ele é acusado de ter premeditado, de ter arquitetado um incêndio de Roma. Um incêndio que todos sabem, é um fato histórico, que o incêndio foi feito pelo próprio Nero, porque Nero tinha um desejo, ele era uma pessoa megalomaníaca, e ele tinha um desejo de construir uma Roma que fosse a cara dele. Então ele queria destruir Roma para reconstruí-la com a cara dele. Só que ele tinha que colocar a culpa em alguém do incêndio, e ele colocou a culpa nos cristãos. E o principal líder do cristianismo, principalmente entre os gentios, era o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também, mas Paulo mais famoso, porque havia viajado por muito mais lugares. E então os dois apóstolos são presos em um espaço de tempo, é assim que nos ensina a tradição, próximo. O apóstolo Pedro é crucificado, e ao seu pedido ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu salvador. O apóstolo Paulo tinha a prerrogativa de ter uma morte limpa e rápida,
por ser um cidadão romano, então ele foi decapitado. E é justamente o período que a gente vê no filme Paulo Apóstolo de Cristo, que a gente já assistiu, né? Então a gente lembra aqui a segunda epístola de Timóteo, para vocês todos, eu creio que todos nós aqui já vimos, né, Paulo Apóstolo de Cristo, então a gente consegue muitas vezes até entrar um pouco no livro, e isso é bem legal, para que o nosso estudo se torne ainda mais proveitoso. Então, iniciando o estudo de hoje, né, o apóstolo Paulo, ele vai escrever, e o título do estudo, né, o título dessa espécie de série que a gente vai fazer em 2 Timóteo, eu coloquei orientações para uma jornada vitoriosa, justamente para a gente se chocar, porque como assim uma jornada vitoriosa, você vai morrer decapitado? Mas isso é uma jornada vitoriosa. Uma jornada vitoriosa significa que você foi fiel até o fim, independente de como foi esse fim. Se foi uma morte na masmorra, se foi no hospital, é o fato de você ser fiel até o fim que faz essa jornada ter sido maravilhosa. Eu poderia ter colocado conselhos, mas conselhos não é muito bom, dar uma ideia errada, porque a gente não dá conselho um para o outro, a gente orienta. Então, orientação para uma jornada vitoriosa. Esse é o estudo da gente, a partir de agora, estejam com os cintos afivelados, nos decolar. E antes eu não quero fazer uma apresentação, né, que a gente até já falou do plano de fundo, eu queria iniciar hoje já na carta mesmo. Né? Vamos fazer isso? Amém. Então, no capítulo 1, são 4 capítulos. Né? Capítulo 1, o apóstolo Paulo faz uma saudação bem breve, versículos 1 e 2, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É sempre bom frisar isso, porque todos vocês sabem, né, como nós cristãos, e aí a gente tem que adjetivar cristãos que prezam pela verdade bíblica, nós somos alvo de crítica. Muitas vezes até acusados de estarmos endemoniados, de sermos fundamentalistas, radicais, e qualquer tipo de adjetivação pejorativa, né? Tentando nos diminuir ou tentando nos fazer sentir mal. Então, é sempre importante para nós tentar fazer crescer essa certeza de se de fato nós fomos chamados pela vontade de Deus. É o fato de você saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é pela vontade de Deus. Então, quando Paulo fala pela vontade de Deus, é algo que ele fala também para Timóteo, mas algo que é para ele também. Né? Mas como assim? Você fez tudo que você está dizendo que fez, e o seu Deus é todo poderoso e você está aqui? Não tem nem roupa direito, todo machucado. É isso que é estar agindo pela vontade de Deus? Então é essa convicção que a gente tem que ter. Muito próximo do que Jesus enfrenta no deserto. 40 dias com fome, né? Sujo muito provavelmente, o deserto lá, areia. E o diabo então se aproxima e diz: é assim que você é filho de Deus? Porque a pergunta é mais ou menos assim: é assim que Deus trata os seus filhos? Então, veja que é a mesma proposta diabólica do Éden, quando Satanás vai se aproximando, né, em forma de serpente de Eva, até chegar o ponto, na verdade Deus está escondendo o jogo de vocês. Essa fruta que ele está dizendo que vocês vão comer é a melhor fruta de todas, vai mudar a vida de vocês, vocês vão ser como Deus. Né? Então, é uma tentativa, todos os dias que nós sofremos, de que a gente venha achar que Deus não é bom com a gente. E isso nas mínimas coisas. Por exemplo, hoje está muito quente. Quem controla o tempo? Se hoje está muito quente, é porque Deus escolheu nos fritar? Deus escolheu nos assar? Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala é reflexo do que a gente pensa. Então, se a gente está externalizando uma insatisfação constante em relação aos acontecimentos da nossa vida, é porque no íntimo a gente acha que Deus não tem sido bom com a gente, se Deus está no controle de tudo. Então, quando você lê agora Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, eu sei o que eu estou fazendo aqui. E o que eu estou fazendo aqui não é para o meu mal. O que eu estou fazendo aqui não é para o mal de ninguém. O que eu estou fazendo aqui é para o meu bem e vai contribuir para o bem de muitos outros. Então, é isso que o cristão tem que sentir todos os dias.
Senão a gente não vai conseguir enfrentar os obstáculos que a gente tem que enfrentar. Se a gente não tiver plena convicção de que está indo na direção certa, a gente não vai ter firmeza para perseverar até o fim. Por isso que muitos ficam paralisados. Alguns até retrocedem. Por quê? Porque não tem essa convicção de que estão ali no lugar certo, fazendo a coisa certa, da forma certa, para a pessoa certa, que é Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Percebeu como é exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês? Então ele diz aqui mais ainda, concordando com aquilo que a gente já ensinou aqui, pela conformidade, ou seja, de acordo, da maneira que a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, você está perto da morte, Paulo. Estou não, eu tenho a vida eterna. Você está dizendo que eu vou morrer? Eu não vou morrer. Eu vou sair daqui para um lugar infinitamente melhor. Se não, vejamos o que Paulo pensava sobre isso, está na Bíblia. A gente já leu em Filipenses. Vamos lá? Filipenses capítulo 1. É exatamente o que o apóstolo Paulo descreve aqui como experiência daquilo que ele achava. Filipenses capítulo 1. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso. Aqui é a primeira prisão, vocês sabem, né? Então você vê que é o estilo de vida, é a maneira como Paulo olha para o mundo. Ele não se queixa de Deus. Ele está preso. Mas está contribuindo para o avanço do Evangelho. Eu vou me queixar de quê? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Às vezes a gente se queixa de que não tem campo missionário para evangelizar. Paulo achou campo missionário na prisão. Então a gente não está faltando campo missionário. Quantas pessoas passaram por você hoje? Você não disse uma frase acerca de Jesus. O que foi que te impediu? No nosso país não é crime ainda falar de Jesus. Não é crime abordar as pessoas. Somos abordados o tempo todo para compra e venda de coisas. Então muitas vezes a gente tem se colocado esse limite. Aqui a gente não vê limite. De toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, percebeu como é? Então quando você vê uma pessoa, sabe, que tem aparentemente menos do que você, fazendo mais. Por exemplo, eu fico constrangido em alguns momentos quando você vê pessoas que às vezes têm que andar de cadeira de roda e são às vezes mais proativas do que gente que não tem que andar de cadeira de roda. Por exemplo, você vê gente que é cadeirante fazendo canoagem. E qual é a sua desculpa para não fazer nada? Para ser uma pessoa ociosa? Preguiça? Então, é isso que Paulo está mostrando aqui. Você vê que ele está preso lá, ele não está queixando de nada. E você vai se queixar de quê? Então, a gente tem que ter, às vezes, um choque de realidade em determinados momentos da nossa vida para ver se a gente para de ser tão ridículo e mimado como somos. Pastor, eu não sou assim. Então você é pior. Você é isso e ainda é cego, porque não está enxergando isso. A gente não está falando de dinheiro, não está falando de condição social. A gente está falando de algo que aconteceu no Jardim do Éden. A nossa rebelião contra Deus, ela é externalizada dessa forma. A gente se queixa de tudo, independente de condição social. A pessoa que está morando embaixo do viaduto vai se queixar de tudo como o milionário mais rico do mundo. Por quê? Porque todos são descendentes de Adão e Eva. E já nascemos assim, em pecado. Então não é uma questão de que sua vida é boa, sua vida não é boa, porque independente de ter um estilo de vida X ou Y, uma quantidade de dinheiro X ou Y, todos se queixam. Isso é a coisa mais perceptível que existe. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Versículo 14, agora versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo com inveja e porfia, outros porém fazem de boa vontade. Desde aquela época tinha gente que pregava o evangelho por motivações erradas.
Mas se fosse o evangelho correto, o apóstolo Paulo até dizia, tudo bem, uma hora essa pessoa que está com a motivação errada vai colher a motivação errada com o que ela está fazendo, o que ela está fazendo. A gente já falou até sobre isso na primeira carta de Timóteo, quando Paulo vai dizer a ele, ó, as obras de determinadas pessoas, seja obra boa ou má, nem sempre aparecem logo de começo, né, o fruto delas. Às vezes demora. Uma obra má nem sempre aparece que é má, mas uma hora vai aparecer. Uma obra boa nem sempre aparece que aquilo é, mas uma hora vai aparecer, né? Então aqui ele diz, versículo 16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Essa incumbência também é nossa. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações das minhas cadeias. Veja, não existe nada mais diabólico do que você ter uma satisfação no sofrimento de um cristão por Cristo. É o ápice da maldade do ser humano. A gente já viu isso, inclusive, em 2 Tessalonicenses, quando fala da grande apostasia. Essas pessoas, elas têm esse prazer em tudo aquilo que é contrário a Deus. Então imagine, você ver um servo de Deus sofrendo e você, em vez de se compadecer daquilo, ou até ficar indiferente àquilo, você se satisfaz com aquilo. Né? E pessoas da igreja têm esse tipo de sentimento, né? Que coisa triste. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, ou seja, dissimuladamente. É como, por exemplo, um pastor que faz, né, uso de pregações de Spurgeon e vive uma vida completamente desalinhada com aquilo que ele está lendo. Né? Insinceramente, não tem sinceridade nisso. Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Então, o que seria que pregar por pretexto? Você usa Cristo, no caso específico que eu dei o exemplo, para ganhar dinheiro. Então, um modo de ganhar dinheiro. Né? Uma pessoa vê aquilo como um criador, né, de conteúdo de internet. É uma das coisas que está dando dinheiro na atualidade, você criar conteúdo, seja na internet, né, tem várias plataformas de mídia, e aí você cria conteúdo e hoje em dia tem gente que é milionária fazendo isso, né? Então, o nicho evangélico virou como se fosse, né, um nicho mesmo, um estilo, né? Eu sou criador de conteúdo evangélico. Meio que uma profissão que, se você for muito conhecido, você vai ser muito bem pago. Então, isso é um pretexto. Quer por verdade. Então, aquele que prega por verdade, aquele que não quer ganhar dinheiro, como a gente já viu. De fato, a piedade é grande fonte de lucro com contentamento. Também com isto me regozijo. Sim, sempre. Então, regozijo, você já sabe, significa grande alegria. Não é simplesmente alegria, grande alegria. Né? Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida. Então, antes de você pensar em morrer por Cristo, comece a viver por Cristo. Porque é muito mais difícil do que morrer por Cristo é viver por Cristo. Porque a morte por Cristo, é claro que você vai precisar de uma coragem que não vem de você, vai vir do Espírito Santo. Né? Então, nem se preocupe, porque vai vir dele. Mas muito mais difícil, porque quando você vai morrer, mesmo a morte de crucificação, demorava o quê? Alguns dias. No caso do ladrão da cruz, dos dois, né, foi abreviada, porque por causa do sábado, então durou algumas horas, sofrendo até morrer. Mas e viver por Cristo? 30 anos, 40 anos, 50 anos, o que é mais difícil? Algumas horas, e aí daqui a pouco você já está com Cristo, ou você passar 40, 50 anos, né, vivendo. Então, às vezes a pessoa fala, quero morrer por Jesus. E por que está vivendo por Ele? Quem está vivendo por Cristo não precisa se preocupar em morrer por Ele. Isso é consequência natural. Mesmo que você venha a morrer, né,
de forma bem tranquila, você viveu por Cristo, você vai morrer por Ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque fica meio que ficamos criando uma espécie de ficção na nossa mente, né, que vai ser muito bom se a gente for pregar em X e Y lugar. Não, a gente está aqui. O nosso trabalho é aqui. Então não é para ficar arranjando desculpa do que a gente não está fazendo aqui, porque dizendo que a gente faria em outro lugar. Não, não faria. Se a gente não está fazendo bem feito aqui, a gente não faz bem feito em lugar nenhum. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é o quê? Cristo. Então o viver abrange o quê? Toda a sua vida, do acordar de manhã a dormir de noite, incluindo os seus momentos de sono. Toda a sua vida. O viver é Cristo. E se o seu viver é Cristo, qual é a consequência? Morrer. Então aqueles que vivem em Cristo não tem que se preocupar com a morte. A morte vai ser... E lucro é o quê? Acréscimo. Então é como você comprar uma banana por R$10, um cacho de banana por R$10, e vender por 20 na feira. Você teve um lucro de quê? De R$10. Então o lucro é acréscimo. Ele está dizendo que a morte para o cristão é um acréscimo. Ou seja, o que ele quer mostrar para a gente é que a partir do momento que a nossa jornada terminar aqui na Terra, a gente vai começar a viver de verdade. A brincadeira vai começar lá. Aqui não, né? Aqui é um perrenguezinho temporário. E que ainda tem alegria, viu? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, percebeu? Estou vivendo aqui e está trazendo fruto. Lembra de tesourar no céu? É isso. Quando nós lemos em 1 Timóteo, na parte final ontem, vocês estão bem lembrados, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, avisa os ricos do presente século que sejam ricos em boas obras, né? Tenham tesouro no céu. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo. Paulo é kamikaze? Paulo é suicida? Não. Paulo sabia que estar com Cristo é infinitamente melhor. Né? Estar com Cristo é algo infinitamente melhor. Como, por exemplo, irmãos, o que é melhor? A viagem ou quando você chega no lugar que você vai? Imagina que a gente vai fazer uma visita do Tucuruí. Todo mundo. Né? Então a gente passa 3 dias viajando. 4. E a gente chega lá, né? E tem um monte de coisa bonita para a gente fazer e comida para comer. Então o que é melhor? É chegar logo. Né? Mas não adianta, não vai ser teletransportado. É longe. Vai demorar para chegar. Né? Mas o nosso desejo é o quê? Chegar logo. E as coisas que vão ser legais, não sei quando a gente chegar, né? Mas sabe que o irmão Paulinho vai? Feijoada. Rapaz, né? Feijão. Né? Prepara aquele açaí que você toma e passa mal. Então pronto. Aí ele vai chegar, eu acho que ele até vai dizer, parece com o meu suco com farinha. Lembra? Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, o que é incomparável não tem comparação. Então, não tem como eu comparar nada da terra com nada do céu. Né? Ou lá no céu vai ser 30 bilhões de vezes melhor do que aqui. Não tem como comparar. 1 bilhão, não tem como comparar. Não, mas assim, lá vai... Não tem como comparar. Tanto que todas as coisas que a gente aprende sobre o céu, a gente aprende por analogia. Então, o céu, né? O céu vai ser como? Não tem choro. Quer dizer o quê? Não vai ter mais tristeza lá. Não vai ter morte, não vai ter mais dor. Então, isso são analogias, porque não tem como descrever. Não tem como você colocar, né? Vamos lá, 100 litros de água num copo de 200 ml. Então não tem como descrever nada do céu, porque é grande demais para caber na nossa mente aqui terrena. Então é muito limitado. Então a gente consegue alimentar, a gente consegue saber, mas o que a gente sabe é muito superficial. E ainda assim é maravilhoso. É surreal. Né? É de babar, é de se babar todo. Né? Mas ainda é muito pouco. Porque é incomparável, não tem como eu comparar nada daqui, por melhor que seja algumas coisas que a gente passa por aqui, por Cristo,
com o que a gente vai vivenciar lá. É isso que Paulo diz aqui, incomparavelmente melhor. Então eu vou ter medo disso por quê? Como é que você vai ter medo de viver a melhor parte da sua vida, que é o céu? Não, a gente fica meio que até ansioso, né? Mas ela vai ter, aproveite um pouco mais aqui, tá bom, mas e agora? Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, percebeu? Então há sempre essa preocupação do cristão em relação à obra que ele tem que fazer, porque ele sabe que só ele pode fazer. Nem os anjos podem fazer o que nos foi dado o privilégio de fazer, que é o que a gente está fazendo aqui essa noite, por exemplo, falar da palavra de Deus. Você não vai ver nenhum anjo pregando. Só quem pode pregar são seres humanos que foram alcançados pela graça de Deus. Então aqui ele vai dizer, versículo 25, e convencido disto, ou seja, convencido, quem foi que convenceu ele? O Espírito Santo. Ele que nos convence, não foi outra pessoa. Foi o Espírito Santo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então o cristão, ele está sempre buscando motivo para dar mais glória a Deus, né? Cada coisa que acontece na nossa vida, a gente tem motivo para dar glória a Deus. A gente dá glória a Deus muito pouco, e aqueles que dão glória a Deus nem sabem por que estão dando, né? Que são nessas igrejas mais alegres. Glória a Deus, por que você está dando glória a Deus? Não sei, todo mundo falou, todo mundo falando, né? Não, glória a Deus é isso, é você colocar essa alegria de que Deus, ele merece tudo da gente, né? Inclusive o nosso louvor, por isso glória a Deus. Volta agora para 2 de Timóteo comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então você já viu o que Paulo está falando. Ele está falando do que a gente acabou de descrever em Filipenses capítulo 1. Então essa é a vida que Cristo Jesus tem para a gente, a vida eterna, a vida que não tem fim. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo. Veja, ao amado filho Timóteo. Então Timóteo, ele era o quê? Filho. E ele é um filho amado. É muito boa a sensação. É claro que a gente sabe que o único amor perfeito é o de Cristo, é o de Deus por nós. Mas a gente se sentir amado pelos irmãos é algo extremamente precioso, né? Principalmente no mundo que é cada vez mais egoísta e egocêntrico. Um mundo que tem estimulado nas pessoas uma individualidade, né? Até as mídias sociais têm contribuído bastante para afastar as pessoas. Parece que aproxima, né? Ah, tenho 1.000 amigos, 5.000 amigos. Não tem nenhum. Você acha que é amigo de Facebook, Instagram é amigo? Acho que é uma pessoa que curtiu sua foto é seu amigo. Né? Então não é não. A amizade é outra coisa muito mais séria. Irmandade nem se fala. Né? Fraternidade. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Então ele deseja graça. Graça é o meio com que Deus faz que chegue até o cristão tudo que ele precisa. Graça. Então pela graça de Cristo fazemos o que fazemos, somos o que somos. Misericórdia, né? A misericórdia que você recebe é a misericórdia que você dá. O Senhor Jesus inclusive conta uma parábola sobre isso. Um homem tinha um débito impagável, foi perdoado e não conseguiu perdoar uma dívida, né, pequena que outra pessoa tinha com ele. E nós já lemos também no Sermão do Monte, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a ideia de misericórdia é a ideia de que se você se sente de fato perdoado por Deus, você é uma pessoa que não vai ter tanta dificuldade para amar os inimigos. É claro que a gente vai ter dificuldade, somos seres humanos, a carne e o espírito estão lutando um contra o outro. Mas essa misericórdia, o fato da gente se sentir perdoado, o fato da gente entender que a nossa dívida é impagável, isso vai ajudar bastante na gente perdoar quem a gente tiver que perdoar todos os dias, várias vezes por dia, se necessário. Né? Então é muito triste quando você vê cristãos falando com algum tipo de rancor. Ah, fulano está fazendo mal para mim de propósito. Sim, e daí? Se você está falando desse jeito é porque não perdoou ainda. Quem perdoa não fala assim.
Quem perdoa fala como Estevão: Pai, eles não sabem o que fazem. Então as pessoas que estão nos agredindo de alguma forma não sabem o que fazem. E a gente não deveria ter nenhum tipo de sentimento ruim, né, em relação a isso. E mesmo verbalizar. A pessoa, sim, e aí? Que misericórdia é essa? Né? Então, muito cuidado. E eu falo isso não é no sentido de julgamento, não se sinta julgado. A ideia que eu quero mostrar para vocês é que se a gente não cortar fora enquanto está pequenininho, cresce. Quando o Senhor fala, não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Então, quando você não corta logo no começo, qualquer tipo de falta de perdão, vai ser mais difícil. Então, a gente tem que já cortar ali. A pessoa te ofendeu, você já começa a trabalhar o perdão dali. Né? E somos constantemente ofendidos. É normal. Né? Mas, se a gente tem essa misericórdia, a gente também é misericordioso. E depois ele diz paz. Paz aqui, irmãos, não fala tanto do significado grego, mas sempre que a gente ouve a palavra paz, a gente se lembra do termo em hebraico mesmo, que é a palavra shalom. Uma palavra muito mais profunda do que a palavra em grego. Shalom significa não simplesmente ausência de conflito, ou partes que estavam em adversidade que são reconciliadas. Shalom significa quando tudo está no seu devido lugar. Então, tudo está em paz, tudo está como deveria estar. Isso é ter paz. E, pastor, mas a gente está num mundo que está de cabeça para baixo. Sim, mas você já foi colocado na posição correta. Então, deixa o mundo de cabeça para baixo. Você não está mais de cabeça para baixo. Então, o fato do mundo estar como é, não tem que influenciar o meu estado de espírito. Na minha vida está tudo no lugar. Na minha vida, todas as coisas cooperam para o bem. Porque eu fui chamado por Deus. Foi o decreto de Deus que me chamou para Ele. Então, essa convicção que a gente tem, que a gente deseja para o próximo. Né? Eu desejo que você tenha esse mesmo sentimento que eu, que na sua vida está tudo como deveria estar. Isso não significa que você não tem que crescer espiritualmente. Até porque o processo de crescimento espiritual é a nossa vida do jeito que deve estar. Então, se nós estamos aqui na Terra, estamos constantemente crescendo espiritualmente. Senão tem algum problema. Então, está tudo no seu devido lugar. É isso que eu desejo para você. Não é que a sua vida melhore, é que você perceba o quanto sua vida é boa. Veja a diferença da interpretação. Eu também gostaria de sentir que a minha vida está tudo no lugar, só está faltando um carro, uma casa. Mas vai ficar. Eu acho que daqui a uns 5 anos ela fica no lugar. Não é isso que a gente está falando aqui. Né? O que a gente está falando aqui é uma sensação. Você pode estar preso. Está tudo no lugar. Está tudo acontecendo como deveria acontecer. Aí a gente toma um gritinho de nada. Nem apanhou. Nem cortaram sua comida. Cortaram já. Quem aqui está 5 dias sem comer? Por quê? Não estou lhe deixando comer. Você bota o prato e fala, não vai comer não. Alguém aqui? Já fizeram privação de sono com você? Você está dormindo, o pessoal jogar aquela gotinha de água, plim, plim, de forma intermitente assim. Nem torturado está sendo, irmão. Alguém aqui foi ameaçado para comer cocô? Come cocô! Nada! E tudo que eu falei aqui são torturas que cristãos já sofreram no passado. Na nossa vida está parecendo colônia de férias. E a gente fica no azeite. Não quero me queixar não quero não. Mas a cara já piscou. Tanto que Jesus, quando ele falou, você vai jejuar, o rosto, pega um perfume de Paulinho emprestado, tchá. Para ninguém saber que você está jejuando. Não mostra tristeza, né? Então não é que você vai fingir. Não estou falando de fingimento aqui, eu estou falando de verdade. De você se sentir que você tem uma vida boa. Por quê? Porque você tem Cristo. Então se você não trabalhar isso em você, irmão, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Não estou dizendo que isso vai ser fácil. Mas isso é algo que a gente tem que buscar. Isso tem que ser um objetivo na nossa vida. O quê? A satisfação diante de todas as coisas. Então, nosso objetivo cristão, aprender a viver contente diante de toda e qualquer situação. Isso é ter paz.
Então, não é ficar, não, quando melhorar isso, aí não é paz mais. Aí esse tipo de paz o mundo também tem. Por isso que Jesus diz, a paz que eu te dou não é igual a do mundo. Você não precisa esperar acontecer nada amanhã. Não, você recebe essa paz agora e ela muda a sua vida. É essa paz que ele está falando aqui. Você vê como é diferente? Quando a gente lê e se preocupa em saber o que está sendo escrito. A mesma palavra pode significar isso que a gente acabou de explicar e pode significar quase nada para alguém. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia. Entendeu como Paulo está desejando coisas maravilhindas aqui? Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. E Paulo sabe, eu estou falando isso, mas não sou eu que dou isso a ninguém. Quem dá isso é Deus Pai e Cristo Jesus, que é também o quê? O nosso Senhor. Nosso Senhor significa o quê? Ele é o nosso dono. A palavra Senhor aqui é uma palavra bem específica no grego, que é a palavra Kyrios. E essa palavra era usada em relação a César, que era o imperador supremo. Muitas vezes o César invocava para si até a prerrogativa de ser Deus. Alguns fizeram isso. E o cristão não. O cristão entendia que só tinha um dono. Quem é? Cristo. Cristo era o Kyrios de todo cristão. Significa, se ele faz assim, a gente está vivo. Se ele faz assim, a gente está morto. É ele que manda. E é tão legal a gente saber que quem manda em tudo é do nosso time. Chamou a gente para jogar com ele. Nos escolheu, porque não foi a gente que escolheu a ele, nem de perto. A gente não teria essa capacidade. Mas fomos escolhidos por ele. Ele, então, é o nosso Senhor. Já caminhando, para o início da exposição de hoje. Amém! Glória a Deus. Graças a Deus. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura. Eu queria fazer uma provocação com vocês. Qual foi a última vez que você deu graças a Deus por alguma coisa? Mas não é graças a Deus. Graças a Deus, parece que foi um susto. Graças a Deus. Acabou o culto. Não é isso. Eu estou dizendo quando você agradeceu a Deus por alguma coisa. Qual foi a última vez? É tão triste isso, né? Por que a gente é tão ingrato? Porque a gente não é grato. Então, a luz afugenta as trevas, assim como a gratidão afugenta a ingratidão natural do nosso coração. Mais agradecidos nós somos pela nossa vida, menos ingrato a gente vai ser, menos reclamão a gente vai ser. Por exemplo, assim, dificilmente eu me recordo reclamando de qualquer coisa que eu tenho que fazer com os meus filhos. Por quê? Porque eu agradeço demais a Deus por ter o privilégio de ver meus filhos crescendo. Ainda mais o histórico que eu tenho com eles e os problemas que ocorreram. Então eu vou me queixar de acordar cedo. Eu tenho o privilégio de estar vendo eles ali, de estar participando de alguma forma ativamente da criação deles. Eu vou me queixar. Mas você vai ter que deixar de fazer isso e aquilo. Não estou dizendo nada. Eu já disse para vocês que há pouco tempo a menor disse: meu pai vai viver. Eu falei: minha filha, não, estou morto. Não, estou vivo, está batendo. Então, é isso que é ser grato a Deus. Eu acho um absurdo, irmão. Eu acho, não é machismo, não, porque é bíblico. Então, é um absurdo quando alguém se queixa de comida. Sabe? É assim: pastor, isso é bobagem. Não é bobagem. Não é bobagem. Não é bobagem se queixar de comida. Não gosto dessa comida. Por quê? Por que você não gosta dessa comida? O que foi que aconteceu com a comida? Ela está estragada? Então, são coisas assim que acontecem por quê? Porque a gente é ingrato. Agradecer de verdade. Eu sou grato a Deus pela minha vida. Então, se você tem essa sensação, dificilmente você vai sair para isso queixando de qualquer coisa que aconteça diferente do que você planejava. Até porque você sabe que os seus planos são infinitamente inferiores do que os planos de Deus para você e para mim. Então, se está acontecendo diferente do que você planejou, que bom! Porque está acontecendo do jeito que Deus planejou, que é muito melhor. Glória a Deus. Então, é isso que é um coração agradecido. Eu dou graças a Deus
porque Ele faz determinadas escolhas por mim que eu não teria condição de fazer. Eu dou graças a Deus, porque Ele afasta determinadas pessoas da minha vida. Eu dou graças a Deus, né, pelas enfermidades que eu tenho, que me impedem muitas vezes de fazer coisas que eu não deveria. Dou graça, fala com boca cheia, irmão. Isso é um exercício. Isso é algo que a gente tem que praticar todos os dias. Você percebeu porque muitas vezes a nossa oração é tão vazia? Qual foi a última vez que você orou para agradecer a Deus? E tem que ser todo dia, várias vezes por dia. Então, quando ele está falando aqui, não é para aumentar a redação. Não, é porque só tem 10 linhas, eu preciso escrever 20 linhas, deixa eu ver se eu coloco mais coisa aqui. Não, eu dou graças a Deus. Paulo vai falar o que agora? Ele vai falar do seu passado. E o passado de Paulo não era essas coisas todas, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele tá tão consciente de que Deus escolheu ele antes dele nascer. E que tudo que aconteceu com a vida dele contribuiu para ele ser a pessoa que ele se tornou em Cristo. E para fazer o que ele faz em Cristo. Então, quando ele fala, por exemplo, o amor de Cristo me constrange, ele não está falando do amor que ele sentia, ele está falando do amor que ele via antes dele nascer. O amor que ele viu quando ele merecia ser lançado no inferno como perseguidor da igreja, esse amor foi lá e salvou, restaurou ele. E agora estava usando ele para a glória de Deus. É esse amor que ele está se referindo. Não, agora que eu sou cristão, eu sei que Cristo me ama. Paulo está falando desse. Não é esse amor que constrange Paulo. É um amor que foi lá buscar ele. Lá na sujeira, na perseguição. Paulo perseguia crente, Paulo mandava matar crente, irmão. E agora é um eleito de Deus. Isso é se sentir amado. Dou graças a Deus. É triste quando você olha para alguns irmãos que não percebem do lamaçal que foram tirados. Parece que a pessoa veio para a igreja só tomar um banho. Você não entendeu, não, a podridão que você era. Você não entendeu de onde já... E que você não merecia nada. Então, a gente é muito mal agradecido. Porque a gente não tem, muitas vezes, nem interesse de saber o que foi o perdão de Deus. Não, realmente eu dei 2 mentirinhas quando eu era no jardim da infância. Aí eu acho que quando eu estava na 3ª série eu peguei um lanche, né? De um coleguinha. Mas tirando isso, assim, desde a minha juventude, eu procuro seguir. Pelo amor de Deus, irmãos, essa altura. Cuidado. Eu dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo está dizendo, olha o relacionamento que ele tem com Timóteo. Sabe, irmãos, é importante na nossa caminhada da fé a gente ter irmãos mais próximos. Isso não significa que a gente está esquecendo os outros. Em absoluto. O próprio Senhor Jesus tinha 3 apóstolos que andavam mais próximo dele. E ele não estava deixando os outros de lado. Ninguém se sentia preterido. Mas tinham 3 que eram mais próximos dele. Vocês sabem, Pedro, Tiago e João. Então, é sempre assim na caminhada. Tem pessoas que são mais próximas. E a pergunta é, como você tem tratado essas pessoas que tanto fazem por você? Como você retribui o amor que você sente de um irmão e de uma irmã? Às vezes a gente nem pensa nisso, a gente acha que é obrigação das pessoas nos tratar bem. Não é crente? Então me ame. Você que não me ama, para você ver. Jesus te pega. Realmente, né? É muito legal, né? Você tratar uma pessoa assim. O irmão que é tratado desse jeito deve se sentir muito amado. Então, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, Paulo sempre se lembrava do seu filho Timóteo nas orações, noite e dia. Imagine quantas vezes Paulo não orou por Timóteo, né? Distância, a responsabilidade que Timóteo tinha e que o próprio Paulo tinha dado a ele, de certa forma, né? E agora eles estão certos. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nem orelhão, né? Não tinha nada. Então era só, né, orar. Que bom que a gente
que a gente tivesse, né, seria muito bom se a gente tivesse uma experiência dessa. A gente soubesse como é poderoso orar por alguém, que fizesse uso desse poder que está à nossa disposição, que é muito melhor do que uma mensagenzinha de WhatsApp. E eu não estou dizendo que você não manda mensagenzinha de WhatsApp. Se for depois de uma oração, maravilhoso. Mas mandar mensagenzinha sem orar, sem chorar antes, não faça isso. Ligar. E aí, como é que está você? Glória a Deus. Dá uma ligação para saber de você, tchau. Não ligar, né? Então, orar. É porque nós somos diariamente estimulados a percepções externas, né? Então, eu quero que você saiba, e eu falo para você, isso não tem nada de errado, né? Eu quero que você saiba que eu estou preocupado. Olha, ninguém pode dizer que eu estou preocupado com você, se está tudo bem. Isso é bom, não estou dizendo que isso é errado. Mas como cristãos, a gente dá mais atenção ao mundo espiritual do que ao físico. Então, isso só seria bom para nós se fosse precedido de oração. Até para a gente saber o que falar com o irmão. Então, na nossa vida, nada pode ser feito sem oração. Nada pode ser feito sem essa conexão com o nosso Senhor. Porque Ele que de fato vai dar orientação para a gente sobre o que fazer em cada momento específico. Então, me lembrando de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das Tuas. Então, Timóteo chorava, né? Então, provavelmente, quando ele se despediu, Timóteo deu uma choradinha, né? Caiu lágrimas. E Paulo está dizendo, eu lembro das tuas lágrimas. Relacionamento, irmãos, sem sentimento não existe. Então, quando você vê as pessoas tratando as outras com determinada frieza, né? Não, olha que o meu jeito é esse. Se o seu jeito é esse, é melhor você mudar, porque senão você vai para o inferno. Né? Então, se você não é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem um problema. Claro que você não tem que ser manteiga derretida. Ou você, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para você é que se você está vivo, você sente as coisas. Imagine que o irmão Paulinho está carregando um caixão. Por que ele carregaria um caixão? Porque ele trabalha no cemitério, por favor. Não é filme de terror, não. Então, ele está carregando um caixão. E por qualquer motivo que seja, o caixão cai. Você acha que o morto vai reclamar? Vão reclamar quem? A família. Não sei o quê, né? Mas e o morto? Já pensou se o morto vai ele carrega direito? Eu acho que o irmão Paulinho some. Ele vai aparecer lá em Quinho, irmão. Eu estou precisando de oração. Porque agora eu tive uma experiência aqui. Se não fosse Jesus na minha vida, eu tinha embarcado. Então você vê quem é que vai reclamar? O vivo, né? O morto não vai reclamar. Então, a ideia é, se você está vivo espiritualmente, você tem que ter algum tipo de externalização em relação àquilo que você passa. Né? Então, você ama o irmão, você tem que demonstrar isso. Negócio de amor, né, que não é demonstrado, não existe. O próprio Jesus vai dizer, você me ama? Então você me obedece. Né? Você diz que ama o seu irmão e você está tratando ele mal? Você diz que você ama seu irmão, sabe que ele está passando necessidade, manda ele embora, que Deus vai ajudar? Que amor é esse? Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Amor, ele tem que ser demonstrado. Então, aqui Paulo está dizendo, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. E outra coisa, irmão, se você ama alguém, você quer ficar longe? Não. É por isso que tem gente que ama um pastor até que conhece. O pastor na internet é tão gente boa. Eu dava risada no culto depois que eu conheci 2 aconselhamentos. Eu quero ver o cão, mas não quero ver ele. É verdade. Né? Eu digo que você quer ver o cão, quero. Então pode procurar outra igreja. Aqui não, por favor. Então cuidado, porque amar as pessoas à distância é fácil. Por quê? Porque é mentiroso. Ninguém ama à distância. Então, você olha, é como, por exemplo, quando você tem ídolos, né? Eu amo tal cantor, eu amo não sei o quê. Você conhece a pessoa? Quando a pessoa te der 2 maltratadas, você já viu como essas pessoas são? Né? Você acha superiores aos outros? Quando você pedir para tirar um selfie com uma pessoa, que a pessoa te disser um monte de coisa bem feia, será que você vai continuar amando esse cantor, essa cantora, esse artista?
Né? Porque amar à distância é o quê? Você não ama a pessoa, você ama uma ideia que você tem da pessoa. Quando você conhece a pessoa de verdade, aí para amar é difícil. Casamentos são desfeitos por causa disso. Você diz que ama uma pessoa que você vai se casar. Não ama, você ama a ideia que você tem dele ou dela. Aí quando você casa, que vê que não é aquela ideia que você fez, aí você se decepciona. A culpa é da pessoa? A culpa é sua. Porque você escolheu amar uma ideia. Você não se apegou ao que estava vendo, você criou uma ideia e você escolheu acreditar na mentira. Aí depois ainda vai dizer que a culpa é da pessoa. Não é. Né? Então, é preciso que a gente tome cuidado. Né? Ver-te significa... Você só sabe que você ama quando você conhece os defeitos da pessoa. Né? Fulano ronca. Vai casar? Você sabe casar com a pessoa que ronca é prova de amor, né? É verdade. Irmão. Minhas filhas me amam, não tenho dúvida que elas me amam, mas eu estou dormindo. Meu pai, a gente está aguentando não, meu pai. Você é fraco de ficar de bruço. Porque diz que de bruço não ronca, né? Só que eu tenho refluxo. Olha, coitado das bichinhas. E aí se eu deitar de bruço, eu fico com refluxo. Aí às vezes eu prefiro ficar com refluxo, né? Aquele travesseiro de lado é o ronco de lado também. Viu? Não é de lado não. Não travesseiro que fica seu corpo fica um pouco. É, eu vou fazer essa tentativa. Outro dia me disseram colocando uma máscara assim, eu ronco para essa aqui. Eu vou me sentir, né? A gente vai em casa não tem. Mas mano, é porque você não conhece meu ronco, não. Meu ronco é aquele que levita a pessoa. É o só Meu travesseiro? É um travesseiro que ele Eu vou fazer essa tentativa, por amor às meninas. Agora elas roncam também. Eu não ronco não. Sim, eu estava ouvindo um fantasma aqui agora. É porque quando a pessoa dorme, por exemplo, a pessoa me fala que eu ronco. Eu não sei se eu ronco. Eu estou dormindo. eu sei que eu ronco, eu já vi que eu ronco. Dormindo? Eu não digo assim. Você acordou com o seu ronco. Minha irmã, você não sabe desse travesseiro. Em nome de Jesus. Eu não sei se eu acho que eu estou nesse nível também, mas eu acho que meu sono é pesado. Mas eu já tive assim, eu acordei. Não sei se eu estava sonhando. Não, mas ótimo, porque ajuda a pessoa que está do lado. Mas que bom, né? Mas o que a gente está falando aqui é justamente isso, é você amar as pessoas sabendo que as pessoas têm defeito. Né? Porque a gente amar as pessoas, né, querendo tirar, como por exemplo, essa ideia que se tem hoje, né? Sobre pessoas que decidem se casar e vão morar em casas separadas. Por quê? Porque eu não quero enxergar determinadas coisas em você, né? Você também não precisa enxergar determinadas coisas em mim, então a gente se casa e você mora na sua casa e na minha. Justamente porque as pessoas não querem conviver com o defeito uma das outras. Por quê? Porque ninguém tem amor. O amor é cada vez algo em extinção no planeta. Né? A própria Bíblia vai dizer que o amor de quase todos se esfriará. Imagine, o amor natural até está faltando. Então é preciso que a gente entenda que amar de verdade, e agora eu estou falando aqui, não é nem do amor de marido e mulher, né? Uma brincadeira que a gente fez, mas eu estou falando do amor de irmão. Né? Você tem que amar os seus irmãos. Ah, pastor, mas a igreja só tem gente hipócrita. Eu sei, contando de você, mas quem? Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é ninguém é perfeito aqui, irmãos. Quem de nós aqui faz tudo certinho? Ninguém, mas estamos tentando. Então, você olhar para um irmão com esse olhar de reprovação, né, de tipo, sou melhor do que... É um fariseu que orava de si para si mesmo, dou graças a Deus que eu não sou igual o pastor Nizam, aquele hipócrita. Né? Então, não é desse jeito que a gente tem que amar as pessoas. E não é amar as pessoas do jeito que elas são. Claro que não, porque a gente quer que assim como nós, a gente está crescendo, o limpo-se mais ainda, mas é a ideia de que o amor verdadeiro é um amor perdoador. É um amor que aprende a conviver com pessoas diferentes da gente. Então vamos imaginar como foi difícil o relacionamento, porque a gente não tem noção, porque a gente está separado por quase 2000 anos. Mas imagine um judeu ter esse amor fraternal com um não-judeu. Desde pequenininho ele é criado para não ter nada com os não-judeus.
Ele não come carne de porco, ele não faz um monte de coisa, e agora ele tem que ter esse amor com pessoas que fazem um monte de coisa diferente dele. Isso era difícil. E tinha que ter. Então a gente percebe hoje pessoas reclamando das outras, reclamações completamente, né, bobas. Aqui não, aqui era difícil. Porque é uma vida inteira sendo criada de forma diferente, e agora temos que conviver com pessoas, sabendo que elas são irmãs, estão tão salvas quanto você, que é lá descendente de Abraão. E agora? Né? Então é preciso que a gente tome cuidado, porque amar pressupõe proximidade. Porque, por exemplo, pessoas, né, eu não acho que ir para o culto é importante, porque não ama. Quando você ama, você quer ver a pessoa. E você vai ver a pessoa onde? No culto. Onde é que os irmãos se encontram? A gente não só se encontra aqui, mas aqui é o nosso lugar de encontro. A gente pode se encontrar aqui e em outros lugares, mas o nosso lugar de encontro é aqui. Então, quando a pessoa despreza isso aqui, é falta de amor. Falta de amor a Cristo, em primeiro lugar, e falta de amor para aqueles que são de Cristo. Então, você vê que Paulo está aqui. Paulo está dizendo tanta coisa importante acontecendo, e Paulo mostra: eu quero te ver, meu filho. Eles vão se encontrar no céu. Mas Paulo está dizendo: eu sinto sua falta. Você é importante para mim. Né? Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. É quase Shakespeare aqui. Imagine, transborde de alegria. Esse é linguagem poética, irmão. E está na Bíblia. Pastor, eu nunca li desse jeito, tá vendo? Quem manda você ficar lendo pressado? Então, Paulo diz: para que eu transborde. O que vai fazer Paulo transbordar de alegria, irmão? Interpretação de texto. Vai cair no Enem. O que vai fazer Paulo transbordar de alegria? Se reencontrar com Timóteo. Ó, imagine você dizendo: pastor, quarta-feira eu vou transbordar de alegria. Quem vai dizer isso, irmão? A gente não diz essas coisas, né? Até porque eu não sou Paulo. Mas esse desejo de você estar perto de pessoas que você sabe que são importantes para você. Muitas vezes a gente não tem esse desejo porque a gente não dá importância aos irmãos que a gente deveria. Isso que é triste. Quando você ama alguém, você quer estar perto. Né? Minhas filhas passaram o final de semana longe de mim. Falo longe, parece que estava em outro país. Né? Elas não passaram o final de semana comigo. Quando eu peguei elas hoje, saudade. Aí a mãe: não deu tempo de ficar com saudade. Eu falei: rapaz, não deu tempo de ficar com saudade. 2 dias. Eternidade. Você quer estar perto das pessoas que você ama. Ainda mais se tiver perfume. Né? Aquele que fica na geladeira. Não. Deus é bom demais com a gente. Para que transborde de alegria. Versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé. Que coisa bonita. Você se recorda de alguém que tem uma fé sincera. Não é como, por exemplo, quando a gente vê um desenho. Né? Eu falo desenho porque eu gosto de desenho. Mas se você não gosta, né, não sabe o que está perdendo. Mas quando você vê um desenho de John Bunyan, você vê o desenho de Jim Elliot, né, você olha para a vida dessas pessoas assim, e fala: rapaz, esse pessoal tinha fé, viu? E era vera. É igual uma pessoa que frequentava os estudos lá no começo. É de verdade. É sim, é de verdade. Cada 5 minutos a pessoa dizia isso. Serviu para alguma coisa também. Então, você olhar para uma pessoa e sabe que a fé dela foi sincera, isso te contagia. Isso te contagia. É por isso que o inimigo ele vai investir tanto em afastar da gente pessoas que a gente devia estar perto. E ele vai fazer questão de trazer para a nossa vida e até para a nossa memória pessoas que a gente não deveria dar muita atenção. As más companhias corrompem os bons costumes, mas os verdadeiros irmãos, eles estão juntos para se estimularem ao amor e às boas obras. Olha como os versículos são complementares. Um está falando de uma coisa, o outro está falando da mesma coisa, só que o outro lado da moeda. Então aqui Paulo está dizendo: transborde de alegria pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento. Né? Você vê, gente, tal pessoa foi de verdade. Eu vi lá, passou por isso e foi assim que fez. Olha que coisa. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, 2 mulheres crentes.
Tem gente que abre a boca para dizer que mulher não tem papel importante na igreja. É muita falta de leitura de Bíblia, né? A gente dá mais ouvido, né, a um mundanismo secular que quer trazer uma intelectualidade, né, que está em constante oposição à Bíblia, do que a Bíblia. Tão triste quando um cristão dá vazão a esse tipo de intelectualidade diabólica, né, que quer desmerecer os princípios bíblicos e querer dizer que o correto é esse mundo maluco que a gente está vivendo. Sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha, irmão, Paulo está falando um monte de coisa de Timóteo bonitinho aqui, né? Mas ele vai puxar a orelha de Timóteo daqui a pouco. Porque só corrige quem ama. Deus, ele corrige aos filhos. E se está sem correção, aí não é bom não. Né? Então, quando você olha para uma pessoa que está fazendo um monte de coisa errada e está sem correção, isso não é bom. Não é bom para ninguém. Né? Principalmente para a pessoa que está sem correção. Então, aqui no versículo 6, já que é dentro para a nossa conclusão de hoje, por essa razão, pois, te admoesto. Então, por essa razão, porque eu te amo tanto, porque eu estou sentindo sua falta, porque eu sei que você está sentindo a minha falta também, porque eu entendo que Deus está no controle tanto da sua vida quanto da minha, Timóteo. Veja, todas essas coisas aqui foram uma preparação para o que ele vai dizer agora. Olha como é tão importante, irmãos, você ler o texto, entendendo onde ele está inserido. A gente perde tanta coisa quando a gente vai pegando, né, partezinhas da Bíblia e aí vai usando como pretexto para um monte de coisa. Então, na verdade, a gente deveria procurar entender o que de fato Deus queria falar com a gente quando ele deixou essas palavras eternizadas. Versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. Olha, aqui já foi o primeiro puxão de orelha. Você entendeu? Para puxar a orelha de alguém, eu não preciso ser violento. Então, por essa razão, te admoesto. Por essa razão, estou puxando sua orelha, viu? Admoestação, eu estou querendo te corrigir. Reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, o que ele estava percebendo era que Timóteo estava começando a fraquejar. Timóteo estava começando, né, a duvidar de algumas coisas, muito provavelmente, né, a duvidar do seu próprio chamado. Por conta que a gente vai ver uma pessoa jovem, constantes enfermidades, não tinha, né, a pessoa podia até julgar ele, porque ele foi criado como judeu, mas o pai grego, por isso ele não tinha sido batizado. É o Paulo que toma essa atitude de circuncidar ele, batizar não, perdão, ele não havia sido circuncidado, mas Paulo diz, não, você foi criado como judeu, né? Então eu vou te circuncidar, eu sou seu pai, eu vou te circuncidar, eu sou seu pai na fé, vou circuncidar você até porque você foi criado como judeu. Né? Então, ele podia ter uma série, né, de questões internas para que ele, né, ficasse cada vez mais desmotivado de fazer o que ele tinha que fazer. Fora do tamanho do desafio. Irmãos, eu não sei você, né, mas, por exemplo, quando eu imagino em arrumar minhas roupas, irmão, já desestimula. É muita desorganização. Então, quando eu vejo aquela montanha, hoje eu vou arrumar. Será que eu arrumo hoje? O dia só tem 24 horas. Não é que eu vou começar e termino hoje essa bagunça. Então, quando você olha para o tamanho do desafio, às vezes você desestimula. Como, por exemplo, você vai, não, vou começar a dieta hoje. Aí pesa, você achou que estava 20 quilos acima do peso, você está 40. Eu acho que eu vou comer uma coisinha, porque me deu uma tristeza. O desafio é o dobro do que eu imaginava, né? Então, nesse caso aqui de Timóteo, isso, né? Já que é perdido de um, perdido de mil. Deus me livre, Senhor, não. A gente tem que ir um pouquinho de cada vez melhorando. Mas a ideia que ele está querendo dizer para Timóteo é isso, é porque a gente tem que entender que é assim, porque na nossa vida é isso, irmãos. Por exemplo, você olha para o cristão que você é, eu não vou nem dizer olhar para Cristo. Você olha para o cristão que você é, eu estou falando biblicamente. Você olha para o cristão que você é e para o cristão que você já deveria ser, pai, dá um desestímulo. Fala, meu Deus, eu tenho 15 anos de pastor. É isso que eu sou.
Se não é o Espírito Santo consolando, irmão, você acaba. Não sai do buraco, vira avestruz, cara, fica aqui. Né? Então, é por isso que a gente precisa, né, entender da promessa que vocês viram. A gente pregou recentemente, né, sobre isso. Aqueles que esperam no Senhor, Ele renova as suas forças. Porque senão a gente fica nessa espiral, né, como um redemoinho puxando a gente para baixo. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é, entenda que você não está nem perto de onde eu quero que você esteja. E vamos lá, bora. Parou por quê? Por que parou? Né? Continue a caminhada. Não pare, porque se parar é pior. Então, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. O desafio é grande, realmente a gente é fraco, a gente não vai se sentir capacitado nunca para fazer o que a gente tem que fazer, até porque a capacitação vem de Deus, e é uma capacitação diária, em conformidade com cada dia, que a gente tem que fazer coisas muitas vezes diferentes uma da outra, de um dia para o outro. Então a capacitação é específica, e a gente vai ter essa sensação que, se a gente olhar da maneira correta, vai ver que é boa. De quem é o céu? Dos pobres em espírito. Deus quer que a gente seja sempre pobre em espírito. É importante que a gente entenda, sem Ele nada podemos fazer. Então, mas isso não tem que desmotivar a gente, tem que motivar. Eu não posso fazer nada sem Jesus, mas Ele está comigo. E com Ele eu posso todas as coisas. Então, é uma sensação de humildade que vai nos estimular a um sentimento de poder. Que a gente só pode ter esse sentimento de poder se for humilde. Porque se a gente tiver esse sentimento de poder sem humildade, a gente se desvia pelo orgulho. Pastor, o senhor confundiu minha cabeça. Confundiu nada, presta atenção. Então, primeiro você se torna humilde e depois você vê o poder que Deus faz transbordar em você para a glória dele. Agora, se você tem algum tipo de sensação de poder sem antes ser humilde, o que é que você vai se sentir? Orgulhoso. É por isso que, por exemplo, a gente leu aqui em 1 Timóteo que não pode ser neófito. Pastor, não pode ser neófito, porque vai o quê? Vai sentir aquela autoridade, vai confundir aquilo com algum tipo de poder pessoal e o orgulho vai vir e o orgulho precede a queda, já caiu. Né? Então, humildade para que você seja usado poderosamente por Deus. Então, a humildade não tem que fazer você se sentir inferior, desestimulado. Não, a humildade vai te fazer ser um instrumento de Deus que você tem que ser, e vai ser poderoso, vai ser sempre poderosa a forma que Deus vai te usar. Então, Deus usou o apóstolo Pedro, 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Foi o mesmo poder que ele usou Filipe, o evangelista, e o eunuco foi batizado. Porque o poder não é quantidade. O poder é Deus salvando vidas. O número dessas vidas que são salvas é diferente. Poder de salvar. Então aqui, voltando a... Entendeu? Amém. Humildade, poder, orgulho. Depois eu faço pergunta. Como é? Explique resumidamente o que eu falei. Pastor, pode ir. Ficar para a semana que vem? Não pode pescar do irmão, não. Pescar é pecado, viu? O irmão está fazendo. Você botou o quê? Não pode não, viu? Não, é só vida, você é crente. Pastor, oi. No caso aqui, a preocupação de Paulo seria que o dom que Deus deu a Timóteo caísse em desuso. Por isso ele fala reavive, né? Isso. Reavivar é aquilo que esteve vivo e estava morto, né? Ou estava para morrer. A ideia é muito parecida, sabe? Aquela fogueira que está quase se apagando e você vem... Né? Exatamente, reavive. Para que ele não caísse no pecado daquele homem que pegou o talento e escondeu. E disse, não, porque o Senhor ele é rigoroso e tal. Então... Tem esse pecado, que esse daí você está certíssimo, e tem a questão que ele podia começar a fazer as coisas sem amor. Isso. Que é a questão, até a própria igreja de Éfeso. Né? Tem um porém contativo, abandonares, que você às vezes externamente continua fazendo as mesmas coisas, no caso até de Éfeso, continuava fazendo as mesmas coisas, mas não tinha aquele mesmo amor do início, né? Porque já não tinha aquela sensação, né, de prazer em fazer as coisas de Deus, né? Então tem essas duas hipóteses. Você pode tanto negligenciar nesse sentido mais visível, que eu vou parar de fazer, ou fazer sem amor, né? No frigir dos ovos, as duas coisas são ruins, tanto uma quanto a outra.
pela palavra dom, deixa a entender o que? Ó, Timóteo, isso não é seu. Isso. Deus te deu. Isso. Se Ele te deu, um dia Ele vai te cobrar. Isso. E vai cobrar a sua alegria em ter recebido, porque não é seu. É um dom que Ele te deu. E em manter essa chama sempre acesa. Sempre acesa. Perfeito, filho, perfeito. Por essa razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. E como o irmão José falou, não deixou de existir. Aqui não é a casa vazia. Não, Timóteo, você tem gente aí dentro. Você tem fogo aí dentro, Timóteo. Você precisa o quê? Reavivar ele. Então, esse verbo há é o verbo existir. Há de haver, de existir. Ele está aí dentro. Ele não deixou de estar aí dentro. É diferente de uma pessoa que nunca foi crente, no caso de Demas. Não tem o que reavivar em Demas, né? Mas quando você é crente de verdade, você pode passar por momentos de crise espiritual. E você pode precisar de um puxão de orelha, ou de um empurrão no tranco, né? Por quê? Porque está lá dentro. Está lá dentro. Há em ti. Esse dom está aí dentro. Então você trate de reavivar ele. Né? Não morreu, ele está aí. Pela imposição de minhas mãos. E essa imposição de mãos, irmãos, não está dizendo que veio de Paulo esse dom. A ideia é que Paulo participou do momento em que Timóteo recebeu esse dom de Deus. Então, quando você vê a transformação na vida de alguém, você não lembra que a sua vida foi transformada? Você não está lembrando o que Deus já fez por meio de você? Eu estava lá, eu vi o que Deus fez pela sua vida. E fez através da sua vida. Bora! O que está acontecendo? Então é nesse sentido. Né? Não de que eu te passei esse poder. Como que não? Né? Paulo, mais do que ninguém sabia. Nunca foi dele. Quando ele diz, por exemplo, aos Coríntios, eu evangelizei mais do que todos os outros apóstolos juntos, mas nunca fui eu. Sim. Era a graça de Cristo que estava operando em mim. Então, concluindo aqui, irmãos, versículo 7. Vocês sabem que agora o intervalo é menor. Quarta-feira estamos juntos de novo. Amém. Glória a Deus. Vocês vão ter que me engolir. Eu sou o pastor Zagalo. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Então, e agora? Já pensou na época de Gideão? Os covardes podem voltar para casa. Na igreja não. Na igreja até você vai embora, mas você vai com a plena convicção de que será crente. Né? Pastor, vou ser sincero, não deu para mim. Eu sei, irmão, porque você é covarde. Fica parecendo até com ofensa, né? Mas não é. É você diagnosticar o problema da forma correta. É como às vezes a pessoa, vamos imaginar que você faz um exame e dá lá no exame que você tem algum tipo de enfermidade, né? Você não fala não, que atrai. Não atrai não, você já tem. É que no exame mostrou que você tem essa enfermidade. Está amarrado. Está amarrado a você mesmo, você já tem, né? Então, cuidado. Porque quando você fala que uma pessoa está demonstrando determinado pecado, você não está denegrindo a pessoa. Você está dando uma oportunidade à pessoa de se tratar. Glória a Deus. É como, por exemplo, quando a gente fala da nossa avareza, aí a pessoa diz, eu não sou avarento, perdeu a oportunidade de se tratar. Glória a Deus. E qual é a pessoa, qual ser humano na Terra que não é avarento? Todos somos, irmão. O irmãozinho que está lá embaixo da ponte é avarento. Ele tem lá alguma coisa, se você já foi embaixo da ponte, como a gente já foi fazer trabalho, né, de evangelismo, eles têm as coisinhas dele lá e ele não abre mão daquilo por nada, eles matam por aquilo daí. Então, cada um tem aquilo que é o seu tesouro. Até Sméagol, de O Senhor dos Anéis, tinha o precioso dele. Então, você tem que entender que na sua vida você tem que trabalhar contra a avareza todos os dias. Então você fala, pô, você é uma pessoa que tem que lutar contra a avareza. Deus me respeita, você não me conhece, eu sou uma pessoa tão generosa. Quem é que é generoso aqui? Teve alguém aqui que já vendeu a casa, entregou na igreja? Porque se entregou, eu não vi esse dinheiro. Eu não vejo a oferta de ninguém não, mas nunca chegou um valor desse. Né? De vender um campo e chegou, nunca chegou. Só se montaram para ir para a igreja errada. Né? Eu sou generoso. Igual a Barnabé? Qual foi a última vez que fez? Qual foi a última vez que você vendeu suas posses e entregou? Então todos temos problemas. Hipocrisia. Quem é que não é hipócrita? Eu não sou hipócrita. Pronto, outro agora. É claro que a pessoa é hipócrita. A gente luta contra a hipocrisia. E o que é hipocrisia? A gente tentar
fazer uma imagem da gente que não é efetivamente o que somos. Isso faz parte da nossa natureza, então a gente tem que lutar contra ela. Agora, dizer que a gente não tem essa predisposição é fazer dos ensinamentos bíblicos desnecessários. Eu não preciso disso daqui não, porque nada do que está escrito aqui é como é de verdade na minha vida. É sério? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Paulo está falando de uma pessoa que diz, eu te amo demais. E diz o quê? Covardia. Ó, Timóteo, você está sendo medroso. Que é isso? Bom, seja bom. Pastor, eu virei agora, eu virei. Agora bateu certo. Agora a gente sempre tudo caba macho aqui, como está lá na camisa, né? A seara é grande e os caba machos estão um pouco. Mas aqui não, aqui agora deu. Depois desse grito, quem não era ficou. Então, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele não dá. O crente não pode ser medroso. Né? É como, por exemplo, você tem medo, pastor? Eu tenho medo de avião. Mas e se tiver que voar para pregar? Vou com medo. Mas vou fazer o quê? Vou dizer que eu não tenho medo. Isso não é glorioso a Deus. Glorioso para Deus é quando você enfrenta os seus medos com a fé. Então, pessoal, esse crente de hoje que diz, eu tenho medo de nada. Aí aí solta os fogos. Ele isso é porque não tinha medo de nada. Imagine se está com a gente evangelizando lá em Mata Escura. É fogo? Não, vai predadora mesmo. E vai continuar o estudo, enquanto não se aproximar, a gente vai ficando por aqui, né? Porque aí você tem que vencer o seu medo. Não é, minha irmã? Alguns fizeram isso. Então a gente tem que... Medo vem, medo existe. Como, por exemplo, não sei aqui as irmãs, mas tem gente que tem medo de barata. Vocês não, eu sei que vocês não têm medo de barata. Tá vendo? Aí. Rapaz, essas irmãs aqui estão, ó. Chega agora, ó. Orgulhoso, né? De vocês. Então, quando você tem medo de barata, você é uma crente de segunda divisão? Não. Mas assim, imagine que você vai num lugar que tem estudo bíblico e teve barata. Mas lá não. Ou faz uma sepsia naquele lugar, ou eu não vou. Então, isso que não pode, né? Você deixar que o seu medo te controle, qualquer que seja ele. Então a gente vive num mundo, eu acho tão interessante que o pessoal fica dizendo que aqui é perigoso. Pois eu me sinto muito mais tranquilo aqui do que num shopping center, por exemplo. Né? Então, isso a gente não tem. Isso não é pra gente. Nós somos pessoas sinceras, então a sinceridade é o quê? Medo, e o medo é pessoal. O medo que a gente tem muito a ver com a vida que a gente teve antes de estar aqui. Então você tem esse medo, mas agora em Cristo esse medo não te domina mais. Assim como também não é admissível o cristão ficar dizendo, pastor, eu sou traumatizado com isso. Você era. Mas em Cristo você tem poder para vencer todos os seus traumas. Né? Não é que você vai negar eles. Não, agora você vai assimilar eles da ótica de que todas as coisas estão contribuindo para o meu bem, até os meus traumas. Até as piores coisas que aconteceram na minha vida, elas me tornaram o crente que eu sou hoje. Então eu não posso olhar para elas como se fossem coisas, né, ruins por si só. Não, contribuíram para o bem de quem eu me tornei hoje um salvo em Cristo Jesus. É por isso que um cristão que sofreu um trauma é totalmente diferente de um não cristão que sofreu um trauma. Né? Você vai no psicólogo, você é assim porque na sua infância você vai, um crente, na minha infância foi isso, e hoje eu ajudo pessoas que fizeram mal a mim no passado. E você não tem nada? Não tenho não. Hoje eu sei que eu sou pior do que a pessoa que fez o pior para mim. Então não tenho nem por que ter raiva dessa pessoa, porque eu sou pior do que ela 100 vezes. E é isso. É porque você sabe do seu pecado. Pergunte para Paulo quem é o pior pecador. Ele. Então como é que eu vou ter algum sentimento assim, sabe, de hostilidade contra uma pessoa que me fez um mal no passado, se eu me sinto pior do que ele? Em relação ao meu pecado para com Cristo. Veja como o cristão é diferente, irmãos. O cristão é diferente. E por ser diferente, ele vai ter uma vida completamente, né, alienígena em relação às pessoas do mundo. A gente vai ter reações que as pessoas do mundo não vão entender. Por quê? Porque nunca vão ter a experiência que a gente teve. Quer dizer que você é essa pessoa tão ruim,
Você nem sabe, se você soubesse, você não andava comigo. Mas eu posso te dizer que Cristo mudou a minha vida. E toda vez que você andar comigo, tem Ele do nosso lado. Então, é assim que eu ando. Mas não crie falsas expectativas em relação a mim. Porque eu continuo tendo que lutar contra o meu pecado todos os dias. Né? Quando você vê cristão falando de boca cheia que esse pecado já não... É o quê? Já não o quê? Então, não entendeu nada. Não entendeu nada. É o que a gente até falou em 1 de Timóteo. Pessoas que não entendem nada e ficam querendo dar aula. Aula de quê? Só se for de burrice, né? Ele não entendeu nada, vai falar sobre o quê? É como outro dia eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa falou 5 frases, eu não entendi uma palavra. Você sabe, né? Por quê? Não sei. Você não me disse, eu não consegui acompanhar a sua comunidade. Você vai conversar com pessoas que falam gíria, você já viu? A pessoa fala 10 frases e você fica... O que foi que ela quis dizer? Eu acho que ela estava falando português comigo. Mas eu não consegui entender nada. Né? Então, não, a gente está aqui para entender, a gente está aqui para compreender, a gente está aqui para vivenciar o que a Bíblia tem nos ensinado. Né? E se a gente não está vivenciando, o erro está na gente, o erro não está na Bíblia. Tudo que está aqui é verdadeiro. Então, para a gente concluir, se Deus permitir, quarta-feira vamos estar reunidos, todo mundo chorando de alegria daqui para lá, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. E eu vou deixar essa parte para quarta, mas falar um pouquinho só para a gente concluir, mas de poder. A palavra poder aqui é de onde vem dinamite. Ó, a palavra dínamos no grego. Esse poder para destruir fortalezas, não é o que está escrito em Coríntios? Deus, as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas não são carnais, então a gente é fraco, ao contrário. Porque elas são espirituais, elas são muito mais poderosas. Elas são poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Então, é dinamite pura. Deus nos tem dado poder, mas o poder jamais vai vir desacompanhado do amor. Percebeu? Ele nos deu amor. Então, o poder nunca é usado para destruir pessoas. É usado para destruir ideias contrárias à vontade de Deus, trazendo as pessoas para o lado da salvação. Né? É como se tivesse uma barreira entre você e a pessoa que você está evangelizando, e o poder de Deus faz destruir essa barreira. E a pessoa então agora pode vir para o mesmo lugar que você está, que é na luz. Destruição de fortalezas, é isso que está escrito. Deus nos tem dado esse poder, mas você só vai conseguir operar esse poder se você tiver amor por essa pessoa que está do outro lado do muro. Se você quiser de fato salvá-la por amor, aí você vai operar esse poder, o muro vai cair, essa pessoa vai ser salva. É o que Paulo vai descrever em 1 de Coríntios. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Eu ia fazer de tudo para que o muro caísse e pessoas pudessem ter acesso ao mesmo reino de luz que ele tinha. É exatamente assim que ele descreve a sua experiência quando ele está diante do rei Agripa. Né? O Senhor me chamou para o reino de luz e eu agora fui chamado para chamar as pessoas para o mesmo lugar. E finalmente ele diz, moderação. Moderação é o quê? É saber a dosimetria do amor e do poder. Então, quantas doses de cada um? Então, às vezes a gente tem que saber. Algumas vezes você tem que ser mais duro, outras vezes você tem que ser mais paciente. Né? A gente não pode ter a mesma reação sempre, porque cada problema é um problema diferente. Então, quando você fala, como, por exemplo, Paulo vai falar em 1 de Timóteo, vai repreender o presbítero, é diferente. Vai repreender um homem idoso, diferente. Então, ele vai mostrando para a gente como agir em cada situação. A gente não pode fazer as coisas de uma maneira, né, de acordo com o nosso pensamento. Então você tem que ter amor, você tem que ter o poder de Deus operando em você, você tem que ter amor e você tem que ter domínio próprio. Porque não é você que está fazendo nada, é Deus que está fazendo por você. Então esse domínio próprio, né? É por isso que, eu já concluindo aqui, é por isso que a gente não faz o que a gente quer fazer, irmão.
Às vezes a gente tem assim momentos de euforia, né? Um culto maravilhoso que a gente teve. E aí a gente começa a dizer, pastor, que bom seria se a gente tivesse culto todo dia e a gente evangelizasse 10 vezes mais que a gente faz hoje. É verdade. Seria muito bom se essa fosse a vontade de Deus para nós. Eu não sei ainda, você sabe? Ele falou com você? Ele não falou comigo. Então, moderação é a gente saber se segurar. Tanto na tristeza exagerada, quanto na euforia exagerada. Né? Então você vem para um culto e aí não tem quase ninguém. Mas a gente podia ir mudar, em vez de ter toda semana, podia ser de 15 em 15, né? Já que não está vindo quase ninguém assim, a gente faz de 15 em 15 para ver se amontoa mais. De 15 em 15, né? Assim, não, a gente não muda as coisas por causa disso. Né? A gente ora e a gente tem que ter esse domínio próprio para não fazer as coisas à vista. Porque a Bíblia diz, a gente não pode viver por vista, a gente tem que viver por fé, a gente é crente. E para você viver por fé, irmão, é domínio próprio. Sem domínio próprio não tem como. Senão você bate o olho em Sodoma e Gomorra e diz, é lá que eu quero morar. Que lugar bonito. Vou prosperar, vai dar dinheiro a rodo. É como, por exemplo, pessoas que eu conheci, crentes, que foram morar nos Estados Unidos, não foi para evangelizar não. Foi atrás de uma vida melhor. Aqui no Brasil está tudo muito difícil, né? Agora dificilmente iria, porque o Trump está mudando tudo lá. Mas em outros momentos já foi mais fácil morar nos Estados Unidos, porque as pessoas foram morar no Canadá, outros foram morar em Portugal. Porque, eu estou falando de crente, gente que se dizia crente, começou no evangelho junto comigo. Porque não, a vida está muito difícil aqui no Brasil, sem direção nenhuma de Deus. Né? A vida está muito difícil aqui no Brasil, vou tentar a vida em tal país, porque em tal país a vida é melhor. Não está me dizendo nada. Aliás, está me dizendo muita coisa de errado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não tome atitudes semelhantes em coisas menores aqui na nossa vida, né? Não, as nossas decisões têm que ser todas elas por fé. Você tem a firme convicção de que é isso mesmo que você tem que fazer em Cristo. É como até um pastor fala, se algo que você quer que aconteça, você não pode apresentar diante de Deus, você nem devia querer que isso acontecesse. Tem coisas, por exemplo, irmãos, que a gente quer que aconteça e que a gente tem vergonha de orar. Por quê? Porque a gente sabe que é errado. Mas a gente quer que aconteça. E o que a gente devia fazer? A gente devia orar para Deus tirar essa vontade da gente. E não ficar nutrindo uma expectativa, que não é esperança, de que a nossa vontade ruim aconteça. Mesmo que Deus, não esteja sendo chamado para entrar nessa conversa. Porque a gente não apresentou em oração, porque a gente sabe que não é isso que a gente deveria pedir a Deus. Então é preciso que a gente tome muito cuidado. O domínio próprio não pode faltar na sua vida. Às vezes a gente pensa que domínio próprio é saber o que comer. Não, irmão, pode até incluir isso, mas isso é a menor parcela. Domínio próprio é você saber o que fazer da sua vida. E uma vez que você sabe o que fazer da sua vida, você não se permitir se desviar por nada. É impressionante como muitas vezes a sensação que eu tenho, e eu vou me incluir, viu? É que somos como crianças. Então imagine que a gente está saindo daqui, aqui para ir para a escola. Sou uma criança de 5 anos. Aí eu estou aqui, eu vejo um passarinho, aí eu paro e fico olhando. Aí de repente eu olho para o lado e vejo uma sorveteria, eu fico olhando para a sorveteria. E daqui a pouco, quando eu chego na escola, se eu chegar na escola, já está na hora do fim da aula. Porque nesse percurso eu me distraí com tantas coisas. Então a gente é crente, a gente tem que ter domínio próprio. Você tem o que fazer, então faça. Não é para você, então não faça. É difícil, e quem disse que ia ser fácil? Então quando Paulo fala de moderação, ele está falando nesse sentido. Por isso ele fala poder, amor. Moderação é a mesma palavra que vai aparecer em Gálatas como domínio próprio, fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Essa é a mesma palavrinha no grego que está sendo traduzida aqui como moderação. A capacidade que a gente vai desenvolver de fazer a escolha certa, nos momentos específicos. Então que o Senhor nos ajude, porque a gente precisa muito disso. E é todo dia, é o tempo todo. Agora, a última coisa que eu queria alertar a vocês. Para a gente ter domínio próprio, a gente tem que parar de se olhar como vítima.
né? A gente fica se olhando como se a gente fosse as pessoas mais coitadinhas do universo. Pô, minha vida é tão difícil. Fulano de tal não gosta de mim. Fulano de tal não gosta de mim. Não sei quem olha para mim. E não tenho o dinheiro que eu queria, não tenho a casa que eu queria, não tenho o presidente que eu queria, não tenho o planeta que eu queria, né? Eu queria morar em Marte, estou aqui na Terra, isso é horrível. Então, não, você não tem nada que cuidar. Você nasceu no mundo. Está vivo, tantas coisas acontecendo na sua vida. Você está reclamando de quê? Né? Seja feliz. Felicidade é uma escolha. Você é crente, felicidade é uma escolha. Se você aprender a olhar para a direção certa, que é Cristo, você vai ser feliz. Né? Não ouvi, irmão? Só para ser escolhido. Imagine, exatamente. Então, assim, a gente não pode jamais entrar nessa cilada de começar a achar que a gente é coitadinho. Que a nossa vida, né? É o quê, rapaz? É o quê? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa, esse momento tão sublime, Senhor, por esse encontro tão precioso que o Senhor tem nos dado. Que a tua benignidade, Senhor, tem nos abençoado a cada segunda-feira. Continua, Senhor, a derramar sobre nós a tua graça, manifestando o teu poder nas nossas vidas, da forma como aprendemos hoje. Poder, amor, moderação. E seja sempre assim nas nossas vidas, Senhor. Para que sejamos servos do Deus Todo-Poderoso. Que privilégio. Só falar isso, Senhor, já nos coloca num estado de sublimidade. Não nos deixa, Senhor, sermos contaminados com a tristeza do mundo, mas que a tua alegria seja constantemente a nossa força. Ao término, Senhor, do nosso encontro de hoje, possamos continuar usufruindo da tua presença nas nossas vidas, nos transformando a cada segundo mais e mais parecidos ao nosso Salvador, que é como de fato queremos ser. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que o nosso coração seja sempre grato, Senhor. Afugenta de nós, Senhor, toda ingratidão, para que possamos viver a vida que devemos viver, de luz, de sal, evidenciando diante de tudo e todos que feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus.